perspectiva, o OpenGL fornece para a gente essa função GLU Perspective. E aí a gente passa como parâmetro o ângulo θ, esse aspecto aqui que é a razão entre a largura e a altura da janela de recorte, e como na projeção ortogonal, onde está o plano mais próximo e onde está o plano mais distante para fazer o nosso frustum, né, aquele nosso volume de visualização da projeção perspectiva, tá? Então, o que a gente está passando é esse ângulo aqui, tá? E aí a razão, né, a proporção entre a largura e a altura, tá? Então, passando esse ângulo, eu já estou dando essa altura aqui, tá? Esse ângulo aqui está definindo essa altura, tá? E aí eu falo qual que é a relação da largura com a altura, tá? E aí essa janela de recorte está definindo o formato desse frustum aqui, tá? Desse volume. E aí quando eu passo o plano mais próximo, o plano mais distante, eu delimito aqui o tronco da minha pirâmide, que vai ser o meu volume de visualização, tá? Então essa função GLU Perspective está passando esses parâmetros aqui, tá? Então aqui está dizendo, né? O θ e o aspect definem o tamanho da janela de recorte, tá? O denier e o defar estão especificando as distâncias, né, onde está o plano mais próximo e o plano mais distante, né, as distâncias da origem de visão para esses dois planos. O ângulo tem que estar entre 0 e 180, tá? Definindo o campo de visão, e esse aspecto, então, é a proporção entre a largura e a altura da janela de recorte. E aí eu estou definindo aquele tronco, tá? O ponto de referência de projeção, né? Que desculpa, deixa eu abrir aqui. O ponto de referência de projeção, que é esse ponto aqui, né? Que eu vou formar a projeção perspectiva, então fazendo todos os vértices, traçando linhas que vão convergir para esse vértice, para esse ponto. Então, esse ponto de referência de projeção define toda a projeção, né? Todos os meus vértices, eu traço essas linhas que convergem para esse ponto de referência de projeção, e aí onde essas linhas atingirem meu plano de visão, forma-se a projeção perspectiva, tá? Então, no OpenGL, o ponto de referência de projeção é a origem do sistema de coordenadas de visão. Então, é aquele ponto P0 que a gente define na função GLU look_at, tá? O plano de recorte near vai coincidir com o plano de visão, então a coordenada de near é onde está o plano de visão. Os planos de recorte near e far, eles estão ao longo da direção negativa do Z-view, como acontece na projeção ortogonal, tá? E eles não podem estar atrás da posição de visão, então a câmera não pode estar posicionada no meio do plano no meio do volume de visão, tá? Então o de near e de far tem que estar sempre né, a origem do sistema de visão não pode estar no meio, tá? Os valores devem ser, o de near tem que estar maior que 0 e o de far também maior que 0, tá? Então não pode ser negativo, tá? Depois eu comento aqui que existe uma outra forma de definir a projeção perspectiva, que é por meio dessa função GL frustum, tá?